Meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 12 de janeiro de 2025, estamos iniciando o ano de 2026 com a Conversa Fraterna, a primeira Conversa Fraterna do ano de 2026. Está se iniciando agora. Eu desejo a todos um excelente dia, um excelente ano, muitas felicidades, prosperidade a todos nós, que o ano de 2026 seja um ano de repleto de realizações, de encontros, de produtividade da nossa vida pessoal, da nossa vida espiritual, profissional. Sinceramente, do meu coração, desejo a todos vocês um excelente 2026. Vamos iniciar a nossa conversa fraterna. Eu quero só lembrar vocês, comunicar a vocês que a partir de agora, este ano, durante esse ano, esse início de ano, a conversa fraterna só vai acontecer de segundas e quartas, por uma questão de organização da minha agenda pessoal e da agenda do Grupo Espírita. Então eu peço que vocês compreendam que nós teremos 2 encontros semanais, todas as segundas e todas as quartas. Os demais dias eu vou me dedicar à minha vida pessoal, minha vida profissional e ao GEF. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Tudo depende da necessidade que a Casa Espírita tem e que a comunicação também tem para que ela continue sendo útil. Então, bom dia, Rosa, bom dia, Nonô, bom dia, José Reginaldo, Dona Conceição, Nonô, manda um beijo para Cris. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, seu Luiz, bom dia. Capítulo 162 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Dona Conceição. Esse capítulo 162 tem como título Tende fé em Deus. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho, versão Marcos, capítulo 11, versículo 12. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Que beleza de tema para a gente começar o ano falando de Jesus, né? Vamos então à mensagem. Deixa eu botar o telefone aqui melhor. Mensagem de Emmanuel, reflexão de Emmanuel. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamomíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível. Dona Ana, bom dia. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Bom dia, Neide. Passamos a inquietar-nos e não raros especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente e recuperável. Afligimo-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexecuibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, de família, realizações. Salientam-se as fases de trabalho em que a luta é supostamente invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos, todos nós, a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Então, meus amigos, mais uma vez Emmanuel nos traz reflexões de extrema relevância para o nosso cotidiano,
para a nossa vida, né? Para a gente pensar como nós devemos enfrentar a vida, olhar, o nosso olhar, a nossa visão de mundo, a nossa visão para o mundo e a nossa visão material, materialista ou transcendente, espiritual, né? Então, quando eu coloco a questão da fé na minha vida de relação, nas situações cotidianas, né, como ele coloca aqui, basta às vezes as dificuldades da concretização de um projeto elevado se nos afigura inomináveis, coisas que você pensa assim, seria impossível alcançar. Mas se você coloca um propósito edificante, se você tem uma conduta honesta, se você está buscando aquilo que é palpável, né, que não é utópico, que não é faraônico, que esteja dentro de um conceito de normalidade, de regularidade, você bota uma pitada de fé, você coloca Deus envolvido nisso, te ajudando a concretizar, você alcança. Mas tem que tomar cuidado, porque as pessoas fazem muitas barganhas com Deus e confundem a relação que nós temos que ter com o Pai Celestial. O Pai Celestial não tem que me dar uma casa. O Pai Celestial, a Ele eu peço força, eu peço saúde, eu peço que me dê caminhos, que me ajude a abrir caminhos para que pessoas boas passem a minha vida naquele momento do meu projeto, para que eu tenha condições de saúde mental para gerir as minhas finanças, para que eu possa ter disposição para caminhar, para que eu tenha força de enfrentar as refregas. E aí eu vou para o campo de batalha, entre aspas, que é a vida, e ali eu alcanço as minhas vitórias. Então percebam que Deus não me deu a vitória, Ele me deu a possibilidade, Ele me deu as ferramentas para que eu alcançasse a vitória. E aí a gente começa a entender que está nas nossas mãos a construção desse destino. Mas quando eu tenho fé em Deus, quando eu tenho a companhia espiritual necessária para o alcance dos meus objetivos, tudo se torna, de certa forma, mais palpável, né? Deus intervém e uma porta aparece. Enquanto eu estava fazendo essa leitura, eu estava tentando lembrar uma frase de Chico Xavier, quando ele fala que a gente tem que ter força, a gente tem que ter fé, e a gente tem que desejar, mas os planos, o projeto é nosso, mas os planos são de Deus. Então não adianta também eu querer algo que não esteja programado para mim, que eu não vou alcançar. Aí até o Chico faz nessa reflexão que eu ouvi, ele fala: Deus é perfeito, sabe o que é bom para nós. Você daria uma faca para o seu filho se ele quisesse brincar? Uma criança de 5 anos quer muito brincar com uma faca, você vai dar essa faca? Você adulto, sabendo que o seu filho vai se machucar, por mais que ele esperneie, por mais que ele reclame, por mais que ele chore, você não vai dar a faca, porque você sabe que é passível dele se machucar, dele se ferir, e ele não tem discernimento do que ele está pedindo, do que ele está querendo, com relação àquele objeto. É a mesma coisa que é o que Deus faz conosco. Quando a gente não alcança um objetivo, a gente tende a deprimir, a gente tende a reclamar, a achar que Deus não está no comando, não está me castigando. Por que aquilo não foi alcançado? Onde foi que eu errei? A minha fé não é suficiente, a minha religião não é nada disso. Deus está possivelmente até livrando você. É um livramento muitas vezes, se você não alcançar algum objetivo que você deseja. Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, olha o que Emmanuel fala: Ana Paula, bom dia. Verônica, querida, também, bom dia. Que bom ver vocês todos. Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexecuibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. Quem aqui nunca viu alguém ressurgir
está desenganado e de repente acontecem coisas, a medicina avança, aquele medicamento funciona, aquela pessoa estabiliza. Quando você imaginava que ela já estivesse em estado terminal, acontecem tantas ocasiões isso. Felipe, querido, bom dia. Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se as fases de trabalho em que a luta é suposta e invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Segunda-feira, dia 5 de janeiro, eu fiz uma palestra, um estudo, apresentei um estudo ali no Seara Fraterna, que falava sobre caminhar com Jesus, iniciar um novo ciclo, caminhando com Jesus, com fé e esperança. A proposta, como era a primeira palestra do ano, a proposta era falar sobre esperança e fé. Fé e esperança, mas caminhando com Jesus. Qual é a diferença disso? Para o nosso conforto, a diferença é que Jesus é uma potência de energia, de força, de inteligência, o ser, o espírito mais evoluído que pisou já na face da terra, segundo o Espiritismo, é Jesus. Então, caminhar com Ele significa algo que possa nos garantir, possivelmente, garantir não é bem a palavra, porque vai depender de nós, mas vai nos fazer vislumbrar com mais segurança o progresso. E aí eu estava comentando sobre essa questão e disse assim, é caminhar com Jesus ou seguir Jesus? Qual a diferença entre caminhar com Jesus e seguir Jesus? Quando eu caminho com Jesus, eu coloco Ele aqui do meu lado e vou com Ele caminhando. Ele está mais perto de mim. Estando mais perto de mim, estando mais ao meu alcance, é mais fácil dele me influenciar. Porque se eu seguir Jesus, Ele vai lá na frente e eu vou aqui atrás seguindo Ele. É possível que eu me perca nos meus próprios devaneios, nas minhas próprias distrações, eu me perco. Mas se eu caminhar com Ele, é muito mais fácil. Agora, é muito mais difícil ao mesmo tempo. Porque caminhar com Jesus te obriga, te compele a tomar decisões, fazer renúncias, ter atitudes que não são muito fáceis para nós nos dias de hoje. O ciúme, a inveja, a ganância, o egoísmo, a falta de indulgência, a falta de empatia, o compartilhamento financeiro das nossas dos nossos valores, como por exemplo uma roupa que ainda está boa e você está apegado naquele armário, você pega e doa em vez de vender, né? A parte dos seus rendimentos mensais que você dedica a uma instituição de caridade, a uma obra social que vai levar com um pouco de conforto às pessoas que têm muito menos do que nós. Isso é caminhar com Jesus. E aí quando eu caminho com Ele, eu tenho Ele do meu lado e a minha fé se fortalece, a minha esperança aumenta, porque quando eu fortaleço a minha fé, a esperança vem muito mais potente. Quem está no comando dessa nau chamada minha vida é Jesus. Quem está no comando da sua vida é Jesus. Quem está no comando do planeta Terra é Jesus. Então, sendo Ele o comandante, sendo Ele perfeito, como é que eu posso achar que não vai dar certo? Que esse barco não vai atracar num porto de maneira segura, eficiente, competente, na hora que tiver que atracar? Porque aí é que está também, o que é atracar no porto? É chegar na plenitude. Estamos todos na caminhada, estamos todos navegando nesse momento no mar da vida, buscando as nossas habilidades. Quanto maior a tempestade, não tem aquele ditado que diz que mar calmo não faz bons marinheiros? O bom marinheiro, ele consegue saber, ele consegue perceber que ele está, pegar a habilidade, perceber que ele é um bom marinheiro na hora da tempestade. Quando a tempestade chega, que ele começa a trabalhar ali para poder conter a embarcação e o navio poder passar por aquele momento, é que você vai ver se o marinheiro é bom ou não.
na nossa vida, fazendo uma alusão, uma analogia, são as nossas dificuldades, as nossas provas difíceis, muitas vezes expiações que nós vivemos. Como é que eu estou lidando com isso? E aí, se eu tenho Pai Celestial no comando da minha vida, se eu tenho Jesus no comando desse barco, eu vou ter fé de que vai tudo se acalmar. E eu vou ter esperança que isso aconteça. Agora, uma coisa também é certa. Não é tudo o que eu quero, não é da maneira que eu quero, porque eu não sou uma criança mimada, que eu acho que Deus está à minha disposição para fazer minhas vontades. A gente vê muito isso também. A pessoa vai buscar nas religiões uma barganha, uma tentativa de barganhar com Deus e alcançar os objetivos que ela quer, sem negociação. Tem que ser o que eu quero, que Deus vai me dar, porque eu estou aqui com o joelho no chão, eu tenho fé, Deus vai me dar o que eu desejo. Então Deus vai me dar a morte do meu inimigo, Deus vai me dar o marido que não me quer, Deus vai me dar o filho perfeito que não é. E aí, quando isso não acontece, eu me rebelo contra Deus, porque eu sou uma criança emocionalmente e espiritualmente infantilizada e mimada, que quero aquilo que efetivamente eu não tenho ainda o direito de alcançar, porque é mérito. Essa felicidade que a gente almeja. Eu estava lendo ontem um videozinho também falando sobre os relacionamentos, e essa menina fala que leu, uma pensadora fala que leu em algum lugar, não disse a fonte, mas que também achei muito interessante. Ela fala: o relacionamento não é só para mim, não é para me fazer feliz. Relacionamento é para me fazer despertar. Eu estou me relacionando com vocês aqui agora, não para ser feliz. Se a felicidade vier a lucro, é para despertar. Acordei cedo, estou de férias ainda, mas mantive meu compromisso. 8 horas da manhã estou conversando com vocês, estou tentando ser um pouco mais extenso hoje, porque é a primeira do ano, para despertar. Meus relacionamentos com os meus familiares, com os meus irmãos, com a minha família, com o meu companheiro, com a minha esposa, com os meus amigos, com o grupo espírita, são para despertar, não é para ser feliz. Não dá ainda para a gente alcançar essa felicidade almejada romântica que a gente sempre sonha em ter, até porque seria como se diz, seria assim um anestésico. Eu estou buscando maturidade emocional. Quem aqui tem já maturidade emocional? Não sei se todos vocês têm. Eu não tenho, totalmente, como eu preciso ter para ser um espírito perfeito. Como é que eu vou encontrar nos relacionamentos a felicidade? Aí, como é que eu iria me burilar se eu já fosse feliz agora, 100% no meu relacionamento? Pensa isso. Pensa no seu marido, na sua esposa, quando vocês viverem aqueles momentos de crise, que a pessoa exige de você paciência, indulgência, perdão, às vezes também um comportamento que você efetivamente não consegue. Pensa assim: fulano está me ajudando a ser melhor. Eu preciso despertar mais para isso, mais para aquilo. Se aquela crise no relacionamento não acontecesse, eu não despertaria para a necessidade de alcançar um outro valor, uma outra virtude. Então, o relacionamento naquele momento ele está sendo necessário para o meu despertamento, não para a minha felicidade. A felicidade virá depois, se eu realmente alcançar esse despertamento. Despertar. Vamos despertar para a vida. Mas se a gente despertar para a vida com fé, por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus: tende fé em Deus. Meus amigos, está lá no Evangelho, são tantas citações. Quando Jesus fala da nossa pouca fé, ele diz: se o homem, quando um filho pede pão, não dá uma pedra, que dirá o Pai Celestial não fará por vós, filhos amados? Mas só que não é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. O planejamento é meu, mas os planos são de Deus, as decisões são divinas. Então não é na hora que eu quero
que aquela mudança vai sair, é na hora que tiver que ser. E naquele momento em que eu estou esperando a minha casa ficar pronta e que os profissionais estão atrasando, houve uma porção de contratempos naquela mudança que não estavam previstos e atrasou sobremaneira a entrega das minhas chaves. Se eu não entender que aquilo é um processo, eu estou perdendo meu tempo. Então eu preciso entrar naquele processo e buscar ali, com aquela crise, o que é que pode me transformar numa pessoa melhor. Paciência, indulgência, compreensão, compaixão, paciência, uma coisa de cada vez. A cada dia já basta seu mal. E aí, com fé em Deus, tudo vai se resolver. A hora que a chave chegar, eu terei me transformado numa pessoa melhor, vencido aquela crise, e agora eu vou ter a bonança de concretizar aquele projeto, aquele plano. Mas eu, todo o período, todo o tempo da crise, eu agradeci. Eu pensei em Deus, eu pedi a sua ajuda, a sua interferência, eu acreditei que Ele existisse na minha vida e que Ele iria me dar o conforto de alcançar esse processo no momento certo. E não no que eu quero, mas no de Deus. Por quê? Porque naquele momento da crise, eu estou passando pelas minhas provas e estou conseguindo despertar com alcance de valores e emoções e sentimentos e controle e do equilíbrio que eu não teria precisado exercitar se eu não vivesse aquela crise. Então, meus amigos, o tema da nossa conversa de hoje: tende fé em Deus. 12 de janeiro de 2026, estamos aqui iniciando mais um ciclo, mais um ano, juntos. E eu desejo que vocês todos tenham fé, muita fé, em dias melhores, esperança, fé em Deus, que fortalece a sua força, fortalece a sua imunidade e esperança de vencer as dificuldades que a vida vai nos trazer com gratidão, com leveza, lembrando que essas dificuldades não são castigos, são provas para que nós burilemos o nosso ser e sejamos pessoas melhores após essas batalhas. Raquel, bom dia a todos vocês. Mais uma vez eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, um 2026 repleto de realizações e consciência crística. Lembro mais uma, Letícia querida, lembro a vocês mais uma vez que nesse começo de ano nós vamos ter conversa fraterna somente segundas e quartas. Peço que vocês compreendam isso, porque é necessário que eu reorganize a minha agenda pessoal, minha agenda profissional, minha agenda do GEF, e eu preciso viver com equilíbrio, com paz. O ano passado foi um ano muito tumultuado, esse ano eu preciso estruturar milhões de coisas aqui dentro, então eu preciso do tempo e de saúde para isso. Então, no começo do ano, nossa conversa fraterna vai ser somente segunda e quarta, mas isso pode mudar a qualquer momento. Beijo no coração, desejo um ótimo dia a todos vocês, até a próxima, paz e bem.